O Corinthians vem acumulando derrotas e vexames dia após dia, jogo após jogo. A torcida pede raça aos jogadores que ganham muito bem e não fazem praticamente nada para mudar o atual cenário da equipe. Desesperada, a torcida pede a demissão do treinador, que hoje é o Luxemburgo, pelo menos por enquanto. Mas sabe o que é pior? A torcida pede a saída do Luxa sem muita esperança de que as coisas possam mudar de verdade. Por isso nós temos que olhar para alguns jogadores e nos perguntar: será que a troca de mais um técnico vai mudar alguma coisa de fato? Para pensar um pouco. Os problemas de hoje do Corinthians são os mesmos de ontem. Time medroso, que não consegue competir com ninguém fora de casa e que em casa tá ficando igual. Enfim, nesse vídeo eu vou listar alguns jogadores que podem e devem sair do Corinthians. É claro que cada um tem um pensamento diferente, mas na minha visão, esses são os 8 jogadores que devem sair do Corinthians no fim da temporada. Para começar, Fábio Santos. Com 37 anos, Fábio Santos tem uma história incrível no Corinthians. Sem dúvidas, um dos maiores jogadores da história do clube, por tudo que conquistou e pela liderança que sempre exerceu. Além de ter feito várias vezes aquele famoso 1-0 Corinthians, gol de pênalti do Fábio Santos. Só que tudo passa, e o lateral esquerdo já não tem a mínima condição de ser titular do Corinthians. E, na verdade, nem para ser opção no banco de reservas. Mas não é pela falta de qualidade, e sim pelo simples fato de que não consegue mais jogar. Não tem mais força e nem muito menos velocidade. Em certos momentos é até constrangedor ver o Fábio jogando. Mas como eu disse, é um ídolo que merece ser respeitado. Porém, não tem como continuar. Gil, o zagueiro de 36 anos, chegou ao Corinthians em 2013 e de cara conquistou a Fiel. Com a sua força, impulsão, liderança e tranquilidade para jogar e desarmar. Mas 10 anos se passaram. O Gil já saiu e voltou. E desde a sua volta fica evidente a falta de velocidade do zagueiro. Só nesse ano já foram vários vacilos. Sempre 1 ou 2 passos atrás do atacante. Ele ainda tem uma certa tranquilidade quando está frente a frente com o adversário. Mas se a jogada for em velocidade, esquece. O Gil já foi muito importante, mas chegou a hora de buscar novos ares. Pois no Corinthians não dá mais. Cantilho, volante de 29 anos, é um dos maiores mistérios que eu já vi no Corinthians. Chegou em 2020 a pedido do técnico Thiago Nunes. Cantilho de cara mostrou um futebol refinado. Era muito raro ver o Cantilho perdendo a bola, por exemplo. Fazia lançamentos absurdos e parecia ter olhos na nuca, de tão boa que era a visão de jogo do colombiano. Mas curiosamente sempre foi reserva, ou quando tinha uma sequência maior de jogos, logo saía do time. Já foi escalado como primeiro e segundo volante, mas nunca se firmou no time, ou nos times, porque foram vários, com vários treinadores diferentes. De uns tempos para cá, pouco relacionado para os jogos, sempre lesionado ou em fase de transição física. Mas para resumir, definitivamente foi uma decepção e é mais um que tem que deixar o Corinthians no fim do ano. A diferença é que esse não deixou legado nenhum. Paulinho, volante de 34 anos e ídolo máximo do Timão, chegou em 2010, fez história em 2012 e saiu em 2013, prometendo voltar um dia. Mas essa volta demorou demais para acontecer. E quando voltou, já estava em um momento completamente diferente. Com boa técnica, mas um jogador pesado, que teve o azar de se machucar 2 vezes, tendo a lesão mais cruel que um jogador pode sofrer: rompimento do ligamento do joelho. Eu digo e repito, Paulinho é um ídolo máximo do Corinthians e merece ser homenageado para sempre. Só que é mais um que tem que deixar o Corinthians. Maicon, volante de 25 anos, foi revelado pelo Corinthians e apelidado de Elias de Rodinhas por Tite. Se destacou pelo Corinthians em 2017, saiu em 2018 e voltou por empréstimo em 2022. Não vamos ser hipócritas. Praticamente todo mundo gostou do retorno do jogador, mas chama a atenção o fato dele errar tanto com a bola no pé. Ele que era tão técnico não consegue mais jogar. Erra passes simples e não dá dinâmica. Não finaliza e nem consegue ser titular nesse meio-campo do Corinthians. O Maicon é mais um que merece todo o respeito da Fiel, até por ter feito um dos gols mais importantes da história do clube. Mas definitivamente é mais um que tem que sair do timão. Rony, volante de apenas 24 anos, muita raça e quase nada de técnica. Tem uma finalização razoável, mas erra muitos passes simples e não acrescenta nada tecnicamente ao time. Já jogou de segundo e agora primeiro volante, mas não joga bem em nenhuma posição.
e é mais um que tem que deixar o Corinthians ao final da temporada. Giuliano, meia de 33 anos, foi o primeiro reforço do Quinteto Fantástico a jogar. No começo mostrou muita qualidade e dava muita dinâmica ao meio-campo do Corinthians, ainda comandado por Silvinho. Mas de 2022 para cá, mostrou ser um jogador muito inteligente com as palavras e pouco eficiente dentro de campo. O Giuliano tem um estilo de jogo que eu acho que ninguém gosta. Um jogador sem personalidade, que arrisca muito pouco e que parece sempre estar se escondendo do jogo. Definitivamente não é desse tipo de jogador que o Corinthians precisa. Por isso, ele tem que sair do timão. Renato Augusto, com certeza o nome mais polêmico dessa lista. O Renato é o jogador que todo time sonha em ter. Um meia que toma conta do meio-campo, tem uma finalização diferenciada de média e longa distância, além de ser um líder dentro de campo. Tem quase todas as qualidades que um craque precisa ter. Só que tem um problema que parece impossível de ser resolvido. Renato tem como seus maiores adversários os dois joelhos, que por diversas vezes deixaram o Renato na mão. Desde que voltou ao Corinthians foram várias lesões, dando a impressão de que ele está sempre se recuperando. Na verdade, é isso mesmo. Tecnicamente, um craque, mas fisicamente limitado. Por isso eu acho que ele tem que deixar o timão no final da temporada. É claro e óbvio que o Corinthians tem que trocar de treinador, mas também tem que trocar de jogadores. Principalmente fazer uma renovação no estilo de jogo da equipe como pensa futebol. Parar de estar trazendo tanto jogador que já fez sucesso um dia na equipe, pensando que vai fazer de novo. Nesse vídeo eu decidi ignorar dois nomes, Romero e Luan, pois eles mesmos querem deixar o Corinthians, mas certamente estariam nessa lista. E é claro que essa é apenas a minha opinião. Algumas pessoas também dispensariam o Fagner, outros até mesmo o Cássio. Mas tecnicamente ainda são jogadores diferentes. E que dificilmente o Corinthians vai achar reposições à altura dos dois. Talvez o Carlos Miguel possa ser o próximo gigante, mas isso é assunto para um outro vídeo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E claro, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative as notificações para sempre receber vídeos novos. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto sempre e vai Corinthians!